Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Como vocês estão, meus queridos? Vamos ver quem já tá aí. O Flash já tá aí, o Fê já tá aí, o Alessandro já tá por aí. Boa noite, todo mundo. Como vocês estão, meus queridos? Gente, só pra avisar, eu desabilitei todos os resgates de sons e X-Ball e tudo até o fim dessa parte técnica, tá? Depois eu reabilito. Que Senão agora, vocês vão hoje, ficar avacalhando. Hã? hoje é sério. Hoje a conversa é séria. Hoje o papo é sério, então a gente tirou pra não ter avacalhação. Exceto pelas roupas, né? É sério até você ver o figurino. Não, mas St. Patrick's é sério. Seríssimo. Tá? Por sinal... E aí, Flecha? Não, por sinal, St. Patrick's também é a comemoração de um ano em quarentena, né? Porque eu lembro até hoje que o último dia que eu trabalhei presencial foi o St. Patrick's do ano passado. Eu não tenho como esquecer porque eu levei as coisas, já tinha pouca gente, porque a gente na empresa sempre leva, o pessoal se fantasia, e não tinha quase ninguém. Faz parte, né? Fala, Matheusone, tudo bom? Chacalho está por aí também. Então, gente, hoje a gente tá aqui, vocês estão vendo aqui pra lá, o Moreira, depois a Fernanda. A gente vai estar conversando um pouco sobre processo de entrevistas e afins para quem tá procurando emprego fora do país. Qualquer pergunta que vocês tiverem, sintam-se à vontade para fazer aí no chat. Está aberto para todo mundo perguntar. A gente vai tentar responder, mas praticamente quem vai responder é a Fernanda, porque ela tá aqui. Porque eu já vou deixar ela se apresentar e vocês vão entender o porquê ela está aqui. Mas é isso aí. A maioria das pessoas já me conhecem, mas vou me apresentar novamente. Eita, Chacales, valeu, segundo mês de sub. Brigadão, meu querido. Boa noite, amor. A esposa já tá aí no chat também. Eu, como todo mundo sabe, hoje em dia eu sou Engineering Manager, eu já não estou mais no cargo de desenvolvedor, hoje em dia eu estou numa cargo mais de gerenciamento. Eu trabalho aqui no Canadá há 1 ano e meio, eu vim pra cá saindo do Brasil, antes eu trabalhava no aplicativo do Banco do Brasil de Android. Eu já estou há 1 ano e meio aqui, eu vim por sinal pela Van Hack, que é onde a Fernanda trabalha também. E eu acho que disso é o geral sobre mim, a maioria das pessoas aqui já me conhecem. E eu vou passar a palavra pro Moreira primeiro e pro final a Fernanda, que é a convidada especial de hoje. Vai, Moreira. Eu tô na mesma que o Bratiali, trabalho no Canadá, trabalhava no Banco do Brasil antes. Tô aí, trabalhava no mobile do banco também, só que em uma outra vertente. Aqui eu trabalho na mesma equipe do Bratiali, então estamos com a mesma história, basicamente. Acho que a estrela de hoje é a Fernanda aí, né? Ela que veio pra falar com a gente. Ó, Sim. tá brilhando, ó. Tá até brilhando, olha isso. Vai, Fernanda, sinta-se à vontade, se apresente pra todo mundo aqui. Então tá. Bom, eu sou a Fernanda, eu trabalho na Van Hack, não tem muito tempo, mas eu mudei pro Canadá já tem uns 6 anos. Eu vim pra fazer faculdade, fui ficando, me formei no Brasil como engenheira de petróleo e chegando aqui mudei completamente de carreira, virei Career Advisor, que é aquelas piadinhas escrota, né, de Career Coach, que fica de coach, mas hoje trabalho na Van Hack e ajudo um monte de gente a vir pro Canadá. Sim. Mas em defesa ao coach, é que no Brasil virou piada. Mas fora do país, pelo menos aqui no Canadá, coach é um negócio que a galera leva a sério. Você tem coaches em várias áreas dentro até da própria empresa, você tem pessoas que vão... Porque coach nada mais é do que um treinador, né? Então, Exatamente. assim, aqui no Canadá é muito comum terem coaches. Agora no Brasil virou piada, não sei porquê, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito hoje. O pessoal avacalhou, né? Avacalhou, exatamente. Faz parte. Mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Quem sabe outro dia. Por sinal, gente, ela falou da Van Hack, eu vou até colar pra vocês o link aqui da Van Hack. Não é patrocinada, mas a Van Hack liberou a Fernanda, que eu agradeço muito. Eu já agradeço muito porque foi eles que ajudaram eu a vir pro Canadá. E o Moreira também. E muitos brasileiros, por sinal. Então, se tiver interesse, entrar lá. Pessoas. Hã? 1000 pessoas já colocadas, a gente já passou. Sim. 1000 pessoas? 1000 pessoas. É muita gente, Sim. Como curiosidade, a Vendasta mesmo, acho que a gente já contratou mais de 20 pessoas pela Van Hack. Olha. Que é a empresa que eu trabalho. E atualmente tava tendo um evento, né, Fernanda? Tava tendo o Women's in Tech, que é focado para mulheres nesse caso. Mas a Van Hack sempre faz muito evento sobre recrutamento.
Mas, vamos lá, o Chacales fez uma ótima pergunta para começar. Manda. O que é Van Hack? A Van Hack é como se fosse duas empresas em uma. Uma empresa é a agência de recrutamento, que é onde a gente ajuda o pessoal que já tem experiência, que já é senior, a encontrar emprego fora do país, né? Abroad, em geral, porque a gente tem empresa tanto no Canadá quanto na Europa, e agora tem nos Estados Unidos também. Então, é uma agência de recrutamento. E, além disso, a gente tem uma outra vertente, que é o Premium Academy, que é onde você pode aprender como se comportar em entrevista, melhorar o seu inglês, onde a gente tem muito material aí para você se preparar para a entrevista. Então, é 2 em 1. Sim, eu acho que isso é um grande plus, porque normalmente... Boa noite todo mundo que tá chegando aí, eu vou tirar o chapeuzinho porque tá quente, gente. Apesar das brincadeiras do Canadá ser frio, hoje tá quente. Eu acho que assim, isso é um grande plus, porque você vê muita agência de recrutamento que, tipo, ele não te prepara pra entrevista. Tipo, ele te joga na entrevista despreparado e acabou. Tipo, você às vezes, você não sabe lidar com a entrevista... E aí você perde às vezes uma oportunidade porque você não estava preparado para a entrevista. Às vezes não é porque você não é capacitado, simplesmente você não estava preparado. Isso é comum acontecer, até E demais. Além de preparado, eu colocaria aí entender as diferenças culturais, né? A forma de se Sim. colocar é bem diferente, a forma de se apresentar também é diferente. Sim, a forma de se apresentar, a forma de se portar numa entrevista, que é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui também, algumas diferenças de como é o processo de recrutamento no Brasil para fora do país. Isso é importante, porque às vezes a pessoa vem com a mentalidade e fala assim, vou bem nas entrevistas do Brasil. É outro mundo. É outro mundo, é bem diferente. Que nem, vamos lá, algumas perguntas. O meu irmão perguntou, vocês se recrutam só pra área de tecnologia? E aí ele ainda mandou brincando, o palhaço também pode ser recrutado. E, gente, não é brincadeira, que meu irmão ele realmente trabalha com palhaçaria, tá? Ah, tá. Bom, então, no caso, pela Van Hack é só TI, mas a gente sempre precisa de alegria, né? Então, quem Sim. sabe? E o Canadá é um país que tem bastante cultura, até no circo, porque o Circo de Soleil é daqui. Aham, verdade. O Chacales perguntou, mas então não dão suporte para estudante, só estudante? Não damos. Não, a Premium Academy ele pode te ajudar, então é uma maneira da gente dar apoio para quem é júnior. Mas são raríssimas as vagas que são escolhidas para júnior. Normalmente é mais senior e management mesmo. Isso um pouco falando do porquê disso, Chacales. Falando até por visão de empresa, não só a visão da Van Hack, o processo de você trazer um estrangeiro, quando você tem que dar sponsor do visto dele, é muito mais caro do que você contratar alguém dentro do próprio país. E é muito mais difícil, porque o próprio país prefere que você prepare o cidadão do país para trabalhar do que trazer de fora. Eles querem que trazer de fora aquele pessoal que eles não conseguem achar. E muitas vezes isso aí vai ser uma área senior, uma área de management ou até uma área do pleno. Mas eles querem alguém que tenha um pouco mais de experiência para justificar o custo de trazer alguém de fora do país. E não só... diga. Que essa é a função da Van Hack. O Canadá, por exemplo, você pode vir com visto Sim. Eu já falo falo isso. Tanto que a Fernanda falou. Uma das histórias mais comuns que eu ouço aqui, Chacales, é pessoal que veio estudar e ficou. Foi ficando. Tem preferência até de visto, ponto. Ajuda muito ter estudado aqui. Ter estudado aqui não só ajuda visto, mas ajuda emprego também. Porque tem algumas áreas que o diploma canadense é exigido. Tipo área de saúde. Ou você tem que fazer uma validação que dá um trabalho, entendeu? Então assim, eu mesmo, aqui em Saskatoon mesmo, eu vejo muito essa história da pessoa que, vinha estudar, aí se formou, arrumou um emprego, aplicou pro PR e ficou. Tá aqui. Na Vendasta mesmo tem gente brasileira. Tem vários. Veio pra estudar na USesc daqui e ficou por aí. Então, Chacales, aí é essencial. Se você pretende trabalhar na área de saúde, o ideal venha fazer faculdade aqui. Porque senão você vai ter que fazer validação e dará trabalho. O jeito mais fácil é pensar assim, o que vai ter de lei diferente? Então,
engenharia, saúde, Direito. advogado, tudo que você acha que envolve lei, que vai ter algum conflito de lei, é melhor já fazer aqui. Até Algum tipo de psicologia. regulamentação. Isso. Aí ele mandou, seria legal se tivesse tipo uma Van Hack. Seria. Qual a oportunidade de abrir uma empresa aí? Aí, ó. Tá, beleza. Eu acho que assim, esse primeiro introdução, acho que já deu pra dar uma falada. Mas que nem, eu acho que o X. Qual que é a grande diferença, Fernanda, das entrevistas no Brasil pras entrevistas no Canadá? Eu vou falar Canadá em geral, mas tipo, abroad. É quando você foca num país, você consegue focar na cultura do país, né? Eu acho que a grande diferença, são várias, né? Mas eu acho que a grande diferença é a forma de se expressar. A gente no Brasil, a gente parte muito do princípio que tá subentendido. Então quando você fala, não, eu sou boa pra caramba em me comunicar, e para aí, o canadense vai falar assim, baseado no quê? Me explica melhor. Comunicar, você é boa em falar oi, tudo bem? Você é boa em expressar? Você é boa em resumir? O quê? Você só dizer que é bom em fazer alguma coisa não quer dizer nada. Você tem que dar uma situação que justifique para a pessoa saber se concorda ou não que aquilo é uma coisa boa. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Então, pensando de repente em programador, né? Não adianta você falar, eu sou ótimo em React. Mas baseado no quê? Qual foi o projeto que você fez? Como que você chegou à conclusão de que essa era a melhor solução? Qual foi o resultado? Você economizou dinheiro? Você economizou tempo da empresa? Você economizou resources? Então, tipo, eu acho que essa é a maior diferença. Você não partir do princípio que ser direto é fácil e nem partir do princípio que você está tirando onda, porque isso é parte da cultura canadense, você ser bem claro. Eu tenho até uma experiência com isso. Não foi no Canadá, foi para outro país, que eu falei assim, eu tenho experiência nisso, já trabalhei com isso. Muitas vezes era projeto pessoal. Eu falei, fiz um sisteminha aqui e aprendi sobre a tecnologia. É muito comum na área de TI. E a pessoa lá do RH falou assim, não, tudo que você listar como sua experiência, eu preciso que você vincule com algum projeto. Porque não adiantava você falar, eu mexi com um banco de dados faz 10 anos. Então, tá, mas por que não está nos seus projetos? Exatamente o que a Fernanda falou. Porque pra mim já era subentendido. O projeto era com um banco de dados. Então, aí eu tive que listar. Aqui eu usei banco de dados tal, aqui eu usei banco de dados tal. Isso. Parece meio que tirar onda, encher linguiça, mas não. É parte da cultura, um pouco até individualista, mas é parte do processo como eles se apresentam, né? Sim, e assim, é engraçado que também eu acho que tem uma outra coisa muito comum daqui, que é bem diferente do Brasil, que é verificar se você se encaixa na cultura da empresa. Não é simplesmente, você é o melhor dev do mundo, que entende tudo de Python, conhece a linguagem de ponta cabeça, você ajudou a criar o Python. Se você não bater com a cultura da empresa, muitas vezes você não vai receber uma oferta. Eu acho que no Brasil está melhorando isso também, principalmente agora que tem mais startup, as empresas têm mais personalidade, mas eu acho que a maneira de você demonstrar a sua cultura, o seu estilo é diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de personalidade, e você fala, não, eu fiz um trabalho voluntário. No Brasil você vai logo direto para uma obra de caridade, um trabalho voluntário que seja, né, levar comida, doar dinheiro. E aqui no Canadá você também pode fazer um trabalho voluntário que seja programar alguma coisa, que seja apoiar uma non-profit, pode ser alguma coisa bem profissional. E quando você demonstra qual que é o seu estilo, isso faz muita diferença, porque você se encaixa naquela cultura da empresa, né? Então é bem nessa linha mesmo, mostrar quem você é culturalmente e em valores. E juntando também o fato de mostrar o interesse pela empresa. Isso é uma coisa que eu tenho uma história que eu acho que foi antes de eu ter começado a participar das entrevistas pela Van Hack mesmo, que eu tava procurando ainda ofertas de emprego fora do país, mas mais na Europa, por causa da minha cidadania. E teve uma empresa que eu fui, eu não lembro o nome agora, eu fiz toda a entrevista toda a entrevista presencial, e não deu certo. E o feedback foi, adoramos ele, mas ele pareceu não se interessar muito pela empresa.
Por quê? Porque foi uma das minhas primeiras entrevistas. E eu fui com aquele conceito de que a gente não faz pergunta pra empresa. Que, tipo assim, a gente leu e a gente quer o emprego e vambora. E isso foi o diferencial de eu ter sido recusado na empresa. Porque eu não mostrei o interesse na empresa. A empresa não sentiu que eu realmente acreditei no que ela faz. Ou eu queria saber o que ela faz, como eles trabalham. Isso é uma coisa que faz muita diferença. E as pessoas também têm que começar a perceber que é importante para elas e para a empresa isso. Porque, por exemplo, uma das empresas que eu fiz entrevista, eu acho que na parte técnica eu fui bem, eu não tive nenhum problema. Mas era uma startup. E pro meu primeiro emprego aqui no Canadá, eu não queria arriscar uma startup, porque eu já tenho família, eu já tenho um filho, então eu não queria ir para uma empresa que daqui a 2 meses pudesse perder o aporte, alguma coisa do gênero. Eu queria ir para uma empresa um pouco mais estável. E eu fui bem sincero com eles. Eu falei, é legal, a proposta da startup é muito boa, mas eu acho que não está casando muito bem. Então, também é importante o candidato a estudar a empresa, não só pela cultura, mas por ele também. Sim. Tem que pesquisar a empresa, tem que pesquisar a cultura, tem que pesquisar quem que trabalha nessa empresa, entender se o site está dizendo uma coisa que reflete na realidade. Então, aqui é muito comum a famosa informational interview, que é você entrevistar pessoas aleatórias da indústria, do mercado ou da empresa que você pretende trabalhar, para você conhecer o que é esse mercado, né? Então, por exemplo, eu como engenheira, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu queria continuar fazendo venda de equipamentos, então eu fui para uma empresa de manufacture. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava socializando e marcando inúmeras informational interviews, né, eu entendi que para ser vendedora, eu não preciso ser engenheira aqui. Então, eu não precisava fazer equivalência. Bastava que eu deixasse claro que eu não posso assinar nenhum projeto. Então, eu economizei aí um tempão, eu economizei aí mó grana. E imagina, hoje nem valeria a pena, porque eu mudei de profissão. Então, quanto mais informação você tem antes e quanto mais você confia na questão da entrevista, que é uma entrevista dos dois lados, você entrevistando e você sendo entrevistado para ter um bom match aí, mais rápido você vai encontrar o emprego certo, né? Eu acho que o que você falou agora é algo que eu acho, assim, essencial e algo que eu aprendi. É lembrar que a entrevista não é só você sendo entrevistado. E ao mesmo tempo, você tem que pensar que cada entrevista, na verdade, você está se vendendo, ao mesmo tempo que a empresa está se vendendo. Tanto que aqui é muito comum, no começo da entrevista, a empresa apresentar o que eles fazem, falar, e aí vem um catch, que até o pessoal da Van Hack me ensinou no começo, que é pesquise a empresa antes, porque eles vão te perguntar, você já ouviu falar da empresa? Se você sabe, e isso eu já recebi feedback dentro de entrevista do pessoal, nossa, você fez seu dever de casa, que é pesquisar com o que a empresa trabalha, quais são os clientes dela, qual que é a cultura dela, porque as empresas aqui é muito comum ter a cultura da empresa postada no próprio site da empresa. Então, assim, isso é uma coisa que faz muita diferença para eles aqui. Uhum. É verdade. E eu acho que é muito legal porque a gente no Brasil vem um pouco também, né, da cultura e da instabilidade financeira, né? A gente no Brasil, quando aparece uma oportunidade de emprego, a gente quer responder tudo certo porque a gente quer conseguir aquele emprego, porque senão não vai ter, de repente, outra oportunidade nos próximos X tempo. Mas como aqui tem muita oportunidade, você pode ousar mais. Então, né, por exemplo, no meu próprio LinkedIn, por muito tempo eu tinha lá que eu sou uma avid Disney lover, porque eu sou apaixonada pela Disney e pela Pixar. E eu não quero trabalhar numa empresa formal. Então, a pessoa entender que eu faço umas analogias sem noção com a Disney é importante para mim. Então, eu já quero eliminar essa galera que não permite essa flexibilidade. E aí eu acho que dentro disso vem isso, a questão de se não for essa empresa, logo logo vai aparecer outra. Então, não preciso me preocupar. Eu acho que tem muito disso. E tem... que nem eu comentei, e a empresa quer que você encaixe com eles não só pela empresa, mas por você, porque tipo assim, ela sabe que ela tá te fazendo mudar de país, não é uma mudança fácil, não é uma coisa barata pra empresa, então eles querem que dê um match bom, então eles querem que tipo, você se identifique com a empresa, porque é uma coisa muito legal que tipo, se você contrata alguém que
encaixa com a empresa, que gosta da empresa, esse alguém vai fazer a propaganda da empresa, vai trazer outros alguém para a empresa, vai divulgar a imagem da empresa, ao invés de você ter aquela pessoa que, putz, trabalho lá, mas não gosto. Tipo, tô lá porque preciso, entendeu? E pensa, não é muito melhor você ter alguém que tá lá porque gosta, porque quer ver a empresa crescer? Então, assim, eles têm essa preocupação para isso. Eu achei muito legal. E também tem a questão que a pessoa está mudando de país, é uma aposta para ela também. Para a empresa, eu estou muito pondo do lado da pessoa. Para a empresa é ruim perder a pessoa, ela gastou para o processo de entrevista, etc. Mas você está indo para outro país. Sim. E o seu visto inicialmente é vinculado à empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ir para uma empresa que pelo menos dê bons sinais que você tem bastante a ver com ela. Sim. Isso é um ponto muito importante, porque imagina se você chegou nos 3 meses de experiência e não deu certo. Você não pode ir para outra empresa no Canadá, né? Você vai ter, até pode, mas não é tão simples. Então, realmente, tem que lembrar disso. A gente não tá... É uma troca de favores, não é só de um lado, né? Sim. E eu falo assim, eu tive tantas experiências boas, até com principalmente, na verdade, com a empresa que eu trabalho hoje, que eu lembro na Van Hack, no LIP que eu fui, a empresa se deu ao trabalho de levar 2 funcionários brasileiros para fazer parte da entrevista em português. Porque eles não queriam perder alguma coisa por causa da dificuldade de comunicação. Então eles queriam aproveitar ao máximo o poder que eles tinham de levar brasileiros lá para poder pegar cada detalhe de você na entrevista e não ter aquele perigo de falar, poxa, acabamos perdendo alguém por causa que talvez a língua não permitiu eles se comunicar da forma perfeita. Gente, só um segundo. Bandeira, obrigado pelo Prime, obrigado pelo sub, muito obrigado mesmo. Valeu, meu querido. O Bandeira é um que tinha que vir pra cá. Bandeira é um que eu tô tentando trazer. A história engraçada que tem, gente, é que o Moreira, eu recomendei ele pra ir pela Van Hack, pra fazer entrevista na Vendasta. Ele foi contratado e hoje ele trabalha no meu time. E a gente trabalhou junto no Brasil. Legal. Valeu, então, Chacales, obrigado. De passos dentro da Van Hack, é muito legal que a gente não usa provas de inglês já prontas, né? Não é um TOEFL, não é um IELTS, que são provas acadêmicas e mais formais. A gente tem o nosso próprio inglês. O próprio teste de inglês da Van Hack, que a gente leva em consideração exatamente isso. Sotaque não tem problema. Você sabe se expressar? Gaguejou? Se ficou nervoso? Não tem problema. Você sabe verbalizar a sua experiência? Então é uma parte muito legal e que tem exatamente essa intenção de não perder um bom candidato por uma coisa que é uma soft skill, não uma hard skill. Você pode aprender, né? Isso. E você falou uma palavra que a gente já fez 4 lives dessas técnicas, o Fernando. E a palavra que a gente sempre falava é soft skill. Que é uma coisa assim que hoje em dia é muito importante. Hoje em dia eu falo que assim, você programar bem, você ser bom na sua área, é praticamente um pré-requisito, né? Porque você quer trabalhar na área. Mas o teu diferencial, às vezes, de ser contratado ou não, é só soft skills. É o como você tem soft skill, ou como você está disposto a adquirir elas, a aprender, a melhorar. Com certeza, com certeza. E no passado dizia que soft skill você você nascia com, né? E hoje já foi comprovado que não. Se você não é bom em public speaking, vai lá e faz um curso e aprende. Isso. Vai ser mais difícil, mas não significa que você vai ser ruim. Significa que você vai ter essa habilidade também. Então, com certeza, eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui. E isso é uma coisa que, assim, eu achei muito legal, que eu tive... Assim, foi engraçado que eu usei o Premium da Van Hack muito pouco tempo, tá? Eu usei acho que uns 2 meses só, que aí teve o LIP e deu certo pra mim, então... Mas uma coisa que eu achei muito legal na época é que a Van Hack, além de ter os cursos gravados, né? Eles têm profissionais pra conversar em inglês com você e te ajudar a melhorar teu resumê. Me corrija se eu tô falando errado, vocês não fazem mais isso, por favor. A melhorar a sua introduction letter, que é uma coisa muito importante pra cá, que é uma coisa que não tinha costume de acontecer no Brasil. A como se apresentar, fazer seu pitch de 60 segundos, de 30 segundos, pra pessoa ter aquele interesse em falar com você um pouco mais.
E, tipo, até entrevistas. Eu fiz acho que umas 2 ou 3 mock interviews antes de fazer entrevistas mesmo no Leap. Isso. Então, a gente tem dentro do Premium, que é, né, o membership, que é pago. Você tem uma revisão de profile, você tem você tem mais de 6 horas de aula por semana para falar sobre technical skills e soft skills, então como se comportar numa entrevista técnica e numa entrevista de RH. Além dos inúmeros vídeos e cursos gravados, né, aulas exclusivas e tal. E isso é um plus, isso é que você pagaria por, mas a versão de graça, né, a própria VanHack também tem cursos de graça que você pode acessar lá. Tem no YouTube, tem vários webinars, várias fontes, tem podcast, enfim, por aí vai, e tem muito material de estudo. E a mock interview é assim, a partir do momento que você consegue fazer o seu currículo passar para o recrutador, e o recrutador te indica para uma empresa, e a empresa fala, quero conhecer você, a gente já oferece também a mock interview. Então é muito interessante que você pode se preparar, mesmo sendo júnior, usando o Premium Academy, preparar o seu inglês, preparar e ir procurando devagar, melhorar o seu inglês, melhorar a sua forma de se comunicar, não só o inglês em si. Como também, se chegar a hora e você acelerar e fazer tudo com muita velocidade, assistir todo esse material, você também consegue ter esse emprego, né? Então depende muito mais de você do que, de fato, da VanHack. Não dá para pegar mais pela mão do que a VanHack faz. Eu e o Bracciali somos exemplo disso, eu posso falar por mim. A VanHack me ajudou muito, que ela vem todo um arcabouço em volta de você para te preparar para você. E eu acho que o melhor da VanHack é você se sentir mais seguro. Sim. Porque no final o que importa, uma das coisas que mais importa é o que você sabe. Eu não sabe, é óbvio que a empresa está atrás de alguém que sabe. Mas você conseguir demonstrar isso é essencial. Então, o maior valor da VanHack, pelo menos para mim, VanHack, né? Corrigir como que eu falo, para mim, é assim, em volta para te preparar para você falar assim, agora eu estou pronto, agora eu sei mais ou menos o caminho que eu tenho que ir. Claro que depende muito do candidato, né? E a gente vê isso até porque tem muita, né, tem gente que é tímida e a gente, poxa, não, tenta falar daquele jeito, podendo, né, tendo essa proximidade, a gente tá sempre lá, tem Slack, tem e-mail, tem chatbot, tem tudo lá. Sim, e eu acho que a palavra que o Moreira falou e vocês falaram é o que define tudo, preparação. Porque, assim, uma entrevista nada mais é do que estar preparado, porque é o que a gente estava falando. Não adianta você ser o melhor pessoa do mundo, o melhor desenvolvedor. Se você não souber mostrar isso, não adiantou, entendeu? Às vezes, tipo, você tem um inglês praticamente fluente, mas você não sabe o que falar. Às vezes é melhor você ter aquele inglês intermediário e saber o que falar, do que ser fluente e não saber o que falar. E aí a gente pode até deixar de dica aí o que quer dizer responder bem, né? O que você acha? Contamos o segredo para eles ou não? Eu acho que sim. Sim? Então, fica aí a dica, pesquisem mais e mais no Google, porque tem muito material sobre isso, mas é a famosa STAR Strategy, da qual o S significa situação, o T, tarefa, A, ação e R, resultado. Então, você quer falar que foi no mercado. Você pode descrever, poxa, a situação é que acabou a comida na minha casa, eu estava morrendo de fome e eu precisava, tarefa, ir ao mercado. Mas qual que é a ação? Você andou no mercado todo, você foi no mercado mais barato? Ah, não, você pesquisou. Então, pesquisou os mercados que tem na região. Fez uma lista do que você vai comprar no mercado, planejou quanto tempo para ir, para voltar e quanto que vai economizar. E a situação, você não vai morrer de fome mais, né? Então, você pode fazer isso para literalmente qualquer situação da vida. E é a forma mais simples de você explicar a sua experiência profissional, usando essa estratégia chamada STAR. Eu acho que, e você falou do segredo, eu lembro até hoje uma dica que eu gostei muito, que eu não lembro em que conversa ou que aula que foi que a VanHack deu, que é aquela pergunta que todo mundo sofre para responder, que é, me fala algo que você não é bom. Tipo, é aquela coisa que
saber responder isso às vezes é a diferença de ser contratado ou não. Eu Brat, lembro até hoje. A resposta certa é eu não sou bom e responder o que eu não sou bom. Gente, por favor. Você tem que explicar por que você não é bom. Porque eu sou tímido, porque eu ainda não fiz uma análise científica de quantificar, de qualificar, de botar peso nas minhas qualificadas. Não, mas gente, só não fala aquele defeito básico, tipo, sou perfeccionista, por favor. Ai, não, por favor, nada. Isso aí, tipo, é um red flag. Que, tipo assim, a pessoa falou isso, ela já ganha uma bandeirinha vermelha lá do tipo, ó, separa aí que não. Tipo, eu lembro até hoje que a pessoa falou, olha, primeiro, você olha job posting. Não fale que nenhum defeito seu pode ser algo essencial na job posting. Se é primário, se você tem esse defeito, não fala. Aí se você vai falar, você procura alguma coisa secundária ou uma soft skill, só que sempre que você falar, você já fala o que você está fazendo para melhorar. Tipo, eu tenho problemas com public speaking, mas eu comecei a fazer um curso para me aprimorar, para me soltar, para perder um pouco da timidez. Ou, eu vi que vocês também têm alguns projetos em Python que não é uma necessary skill, mas é uma desirable. Você pode simplesmente falar, eu não sou tão expert em Python, mas eu estou fazendo uns projetos em casa de Python para aprender Python. É tipo, sempre que você fala algo, já fale o que você está fazendo para resolver isso. Exatamente. E é bem, voltando para a Star, né? É uma das mais difíceis de colocar na Star, porque você vai ter que trazer o problema, né? Então, Python. Você vai ter que explicar por que você acha que isso é um problema. Você vai ter que explicar a situação que te levou a fazer o curso. Mas se você tentar pensar isso antes, né? Tanto para a qualidade quanto para o defeito, por exemplo, a que eu mais tenho e que é a maior verdade da vida, e vocês vão poder comprovar aqui, é que para mim é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de controlar o meu tempo. Então, meu maior defeito é time management. Mas eu uso o Google Calendar para tudo. Eu tenho 3 ou 4 notificações para me lembrar das coisas que eu tenho que fazer antes. Eu coloco quando eu tenho que fazer pequenas e médias ações, eu sempre separo blocos. E aí pronto, tá resolvido. Qual que é o resultado? Eu nunca tô atrasada. Hoje eu tinha que mandar o link, né, do Skype. Falei, caceta, não botei no calendário, quase que esqueci de mandar. Mas como estava lá 10 minutos antes, eu já estava de olho. E aí fui lá e cadastrei de novo rapidinho. Então é uma coisa verdadeira, principalmente, né, chefe vai perceber isso, mas que eu tô de verdade resolvendo. Então é muito importante. O Google Calendar é meu melhor amigo. E eu já marquei com 10 minutos de antecedência por causa que era pra mim também, porque é o tempo de eu preparar a live, de eu preparar o tópico, preparar qual vai ser o título da live, preparar a notificação, preparar pra postar em Instagram. Então assim, gente, Google Calendar é uma maravilha. Isso me respondeu uma pergunta, porque no meu relógio era 5h20. Falta meia hora. Eu até perguntei, começa que horas a live? Bicho, o meu negócio começa a notificar que tem coisa importante meia hora antes. Eu recebo notificação de meia hora, de 10 minutos e de 5 minutos. E você já colocou o aplicativo no Slack? Agora então o Slack apita junto com o Google, com o relógio, com o telefone. A empresa que eu trabalho, a gente usa Slack, então tipo, todas as minhas reuniões eu recebo Slack. Muito bom. É uma maravilha, é uma maravilha. Eu recebo Slack, alguém comitou em outro lugar, eu recebo Slack também. Mas aí, gente, vocês veem, tipo, ninguém espera que você seja perfeito. Eu acho que essa é o grande X. A única coisa é que eles esperam que você, primeiro, seja sincero, e segundo, sabendo do seu defeito, que você faça algo para resolver ele. Eu acho que as empresas, principalmente a Vendasta, mas as empresas elas buscam muito a pessoa que é capaz de evoluir. Sim. Capaz em todos os sentidos, de querer e de, obviamente, ter coisas para melhorar e ir pra frente. Uhum. É isso aí, gente. Opa, valeu pelo follow. Lenanita. Desculpa, não li certo. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, perguntem. Estamos aqui para responder. Aproveitem a Fernanda que ela tá aqui para responder. Porque eu tô sempre, mas a Fernanda não. Eu de vez em quando. O Moreira de vez em quando.
Mas e aí, Moreno? Eu separei uma pergunta. Você separou várias. Eu mandei um bloco de perguntas pro Batialho. Não, coisas que eu vou ser bem sincero, coisas que eu queria que fossem respondidas antes de eu começar a procurar emprego. E obviamente foram respondidas. Tem uma lista, tá, Fernanda? Manda ver. Vou começar. A primeira era quem é você, o que é a Van Hack. Você já respondeu. Então, segunda, o mercado de tecnologia ele tá bem aquecido no Canadá. Então a gente sabe que tem muita empresa contratando. Até pela pandemia, aumentou a demanda por profissionais de TI, porque as empresas tiveram que se digitalizar mais ainda. Então, de uns anos para cá está em ascensão. Você vê essa ascensão, você acha que está estabilizando e o que você espera para os próximos anos? Não, pergunta difícil, hein? Não tem pergunta fácil, não. Vou falar meio achismo, tá? Não vou dar muito número, não. Mas para quem quiser número, basta ir num site chamado Statistics Canada, e aí lá você vai conseguir ter os números disso. Eu vou falar porque eu já li muitos relatórios e eu tenho a minha opinião sobre tudo isso. É um mercado muito aquecido. Eu não vejo ter um declínio tão cedo. Eu vejo, pelo contrário, crescer muito. Eu acho que, assim, as razões variam, são inúmeras, mas principalmente o Canadá é um país que precisa equilibrar o que é fonte de dinheiro para ele, né? A gente não tem aqui uma plantação de café, de milho, a gente não tem essa... A indústria alimentícia, por exemplo, né? As coisas naturais que a gente tem, né? Eu esqueci aqui o nome, mas as fontes de natural resources são limitadas. Então, eles estão sempre tentando investir e encontrar maneiras que eles possam fazer essa economia girar. Uma delas é a própria imigração. A imigração é uma indústria, é um fator que gera muito dinheiro no Canadá. E tecnologia também. De quebra, com a presidência, né, do Trump nos anos anteriores, as empresas americanas começaram a fazer uma transição de vir para o Canadá. Então, por exemplo, eu estou em Vancouver e aqui vai ser o próximo headquarter da Amazon. Está sendo construído um prédio gigantesco. Então, toda vez que tem possibilidade de trazer alguém para o Canadá, aqui a imigração é muito mais simples do que nos Estados Unidos. E a gente está colado em Seattle. Então é muito fácil. Toronto está muito perto de Nova York, né? A gente está relativamente perto da Califórnia. Então eu vejo esse fluxo vindo muito grande e o governo canadense faz um investimento muito alto nisso. Então, se você tem uma grande ideia e você quer abrir uma startup, tem o visto de startup. Se você tem uma grande habilidade, seja em TI ou seja em qualquer indústria, mas você é o cara que sabe tudo de um assunto extremamente especialista, tem espaço para você. Para dar uma noção do quanto é importante ser especialista, eu estava conversando com um conhecido meu do Brasil e a esposa dele recebeu 2 ofertas de emprego e a área dela é que ela faz tratamento de solo em campo de golfe. Mas ela super específico mesmo. A melhor. E aí eu falei, nossa, que interessante. Ele falou, pois ela recebeu 3 ou 4 ofertas. Aqui tá escolhendo cidade. Eu falei assim, meu Deus, onde foi que eu errei, cara? Porque eu daqui tanto dinheiro pra vir pra cá. Mas, e é isso. Tipo, então, fato engraçado. Especialista. Fato engraçado é que nem a província aqui que a gente mora, Saskatchewan, eles têm visto até pra quem trabalha com trator, caminhão, porque aqui tem plantação e aqui falta. E eles têm visto pra quem trabalha em área agrícola. Tipo, eu falei, caraca, que massa. Acho que é a maior agricultura do Canadá. É a maior agricultura do Canadá. Aqui em Vancouver a gente tem para pescador. Aí, ó. Tá vendo? Alguém me falou uma vez, Vancouver é o próximo... Eles falam assim, a disputa do próximo Vale do Silício está entre Vancouver e Toronto. Assim, não, é claro que não é uma conversa formal, né? Nossa, médico. Ele falou assim, ó, tá tão aquecido que o próximo Vale do Silício é Vancouver ou Canadá. Eu não consigo dar opinião porque acho que eu não tenho tanto conhecimento de Toronto, mas eu vejo sendo um foco sim. E tem mais, aqui já é meio Hollywood, né? Porque a gente sai na rua, tá
cheio de gravação, sei lá, série, filme, a gente tem muito. Então, eu acho que anda junto, sim, principalmente a animação, né? Que tá mais próximo ainda. A animação e jogos também tá crescendo aí. A VFS tá aí pra isso, né? Sim, sim. E olha, assim, é até engraçado que tem até algumas séries americanas que eles estão fazendo, né, durante o Covid. É uma bem deprê, que eu amo, mas vocês provavelmente não viram. Qual? Mas chama This Is Us. Amor, fala aí, você já viu This Is Us? Sabia que ia ter alguém pra me apoiar. Minha esposa, ela tá assistindo. Às vezes eu tô assistindo os últimos episódios com ela porque ela gosta e às vezes a gente tá junto lá e fala, tá, deixa passando. Gente, é um chororô danado, mas enfim. Ela é em Vancouver? Ela vai ser em Vancouver e na própria série eles falam. Aqui tá muito ruim, então a gente vai gravar em Vancouver. Porque o ator da série é ator na série. E aí Vancouver é onde a gente tá com menos casos de Covid, né? Então o povo tá vindo dos Estados Unidos gravar em Vancouver. Apesar de não ser gravado aqui. Legal. Eu vi que o cara fala que ele tava em Vancouver pra pegar um avião. Eu lembro disso. Ó, o Prosaka fez uma pergunta rápida. Como que está o mercado para desenvolvedor mobile React Native? Você tem ideia? Eita, você fez uma pergunta muito específica, hein? A minha recomendação é que você fique de olho no job board da VanHack. E para ter essa pergunta respondida com sentido, eu recomendo que você entre nos sites do Canadá, né? No SIC, que é o site do Canadá todo. E também por província. Porque aí você consegue fazer esse filtro por província. O que eu posso dizer é que mobile é enorme, React tá na moda, e então eu acho que você tá bem. Mas eu não sei se já tem outra moda sendo lançada. Sempre tem, com certeza tem, sempre tem essa desgraça. Ó, minha mãe perguntou aqui é uma delícia, eu adoro desde o começo, que eu me conheço como gente, eu adoro TI. Todo dia lança alguma coisa. Todo dia. Minha mãe perguntou aqui como que tá para profissionais de saúde. Saúde é mais complicado, é muito quente e ganha muito, muito bem. Mas é mais complicado de pegar equivalência, né? Agora, se a intenção, não sei se posso chamar sua mãe de senhora, mas vamos lá. Se a intenção da senhora é migrar, considera algumas coisas do tipo babá, cuidadora, que a experiência de saúde ajuda a encontrar emprego. E pelo menos aqui em Vancouver tem muito processo de migração para essas coisas. E vou falar que não só tem processo de migração, como não paga mal, tá, gente? Porque não paga mal, não. Aqui serviço no Canadá, ele é muito caro. Serviço no Canadá, às vezes você fala... Eu vou pedir um McDonald's, $35 o McDonald's. 25 só de entrega, taxa. Gorjeta e coisas assim. Aqui sem brincadeira, tipo, o pessoal abraça muito a cultura do do it yourself. Não é porque eles amam fazer, é porque é caro. É caro pra caramba. Eles gostam, mas algumas coisas é porque é caro mesmo. Tá, vamos lá. Vamos ver mais perguntas. Temos perguntas. Gente do chat que tiver pergunta, pode fazer. E Prosaka, é mais ou menos isso. Deve ter aparecido umas 48 novas vagas de React Native. Não, eu te falo porque... tecnologias aí, ó. Nova tecnologia? Essa aí foi umas 60. Vamos lá, Fernanda, tem um monte de perguntas. Manda outra. Você já respondeu, mas eu queria saber um pouquinho mais disso. Qual o perfil que as empresas procuram hoje? Elas estão indo mais pro lado do especialista ou generalista, mas focado em TI. Vamos pegar um exemplo. É melhor um cara que sabe tudo sobre MySQL 3.2 ou é melhor o cara, eu programo front-end, back-end, mobile? Especialista com flexibilidade. Então aí eu acho que é uma grande vantagem de ser brasileiro, que a gente tem muita flexibilidade, a gente é muito, se adapta muito fácil, mas quanto mais especialista, fica mais fácil de você comprovar que você é a pessoa certa. Fazer um mix, você ser especialista em algo, mas estar pronto para atuar em outras áreas. Exatamente. Ou pelo menos um pouco de experiência em outras áreas. Eu acho disposto a aprender uma outra coisa, porque de repente é assim que você vai demonstrar, ou disposto a adaptar
mas é muito bom ser especialista, porque principalmente até na hora de você se apresentar, né? Eu sou especialista, eu sou Career Advisor de imigrantes. Ah, tá bom, eu posso ajudar outras pessoas? Posso, claro, do jeito que eu ajudo um imigrante, eu posso ajudar um local. Mas se você coloca o imigrante, você já mostra assim que, tá bom, então eu já sei exatamente onde você pode ir. Eu acho que também tem uma questão da empresa. O que eu vou falar, eu não estou baseado em nenhuma coisa científica, tá? Mas é interessante você ver que uma pessoa teve o trabalho de se especializar em algo, mesmo que seja algo fora da sua área de atuação. Nossa, a pessoa é especialista em chocolate. Uhum. Vocês falam, é uma pessoa dedicada. Ela pega um assunto e ela se dedica. Talvez isso seja uma coisa que as empresas deem valor. Eu sei que você fez como forma de piada, mas isso é real para qualquer situação. Aqui, até para fazer amigos ajuda. Você ser especialista em cerveja, chocolate, vinho, Sim. Você consegue socializar com muito mais facilidade. Porque sabe aquelas piadas que a gente fala, tipo, se um fala uma palavra, te lembra outra. Tipo, se você fala assim, nossa, você viu aquele cachorro é igual a Priscila. Eu nem sei qual a raça da Priscila, mas todo mundo sabe quem é a Priscila. A gente já não tem essas associações. Então, quando você se torna especialista, você consegue verbalizar melhor o conhecimento de alguma coisa. E eu acho que é por aí. E aqui é muito comum ter os hobbies, né? Exatamente o que eu ia falar. Aqui é muito... Uma coisa que me chamou a atenção positivamente, as pessoas, elas são dedicadas, não só ao emprego, mas você conversa com todo mundo, ela sempre faz algo. Tem um que gosta de consertar caminhão, tem outro que gosta de falar de energia nuclear. Ele não é um engenheiro nuclear nem nada, mas ele se interessa pelo assunto. É um hobby. Porque a banana tem uma taxa de radiação assim assado. E eu achei isso muito legal. Mas eu achei muito legal, porque mostra algumas coisas a mais sobre o Canadá, mas mostra que as pessoas, primeiro, podem ter uma vida fora do trabalho. Sim. Isso é interessante. Devem, né? Devem e ser isso daí. E as pessoas apreciarem isso, eu achei excepcional. E isso é uma coisa que a gente fala muito em entrevista. É legal você compartilhar um hobby, mas é legal você demonstrar um hobby de uma maneira inteligente. Não é pegar e falar assim, eu jogo futebol. Não, mas a habilidade de jogar futebol me ensinou a ser a trabalhar em time, a compartilhar, a saber quando que é a hora de passar a bola pro outro para fazer gol, onde é o momento de defender. Então, você compartilhar o seu hobby é importante, mas de uma maneira mais estratégica. Não simplesmente futebol, gosto de hiking, né? E isso ajuda na entrevista também. Ter hobbies que é o que você possa falar e mostrar como te ajudou a melhorar, ajuda em entrevista. 2 perguntas rapidinho. O Oliver perguntou, como está o mercado de desenvolvedor de games? Como tá a área? Eu acho assim, eu vou dar meu achismo primeiro. Eu acho que ela sempre tá bem aquecida aqui no Canadá, porque tem muita indústria de games aqui, muitas vindo pra cá por toda a questão de taxas, de incentivo, da facilidade de trazer imigrante que nos Estados Unidos não tem. Tô certo ou tô errado? Acho que cortou aqui pra mim. Eu não escutei também, Brad. Eu falei que assim, que eu acho que tá bom e sempre assim, e vai melhorar por causa que a indústria de jogos no Canadá ela é muito forte. A gente tem tipo indústria muito grandes lá e muitas empresas vindo por causa de questão de ser mais fácil trazer imigrante, questão de taxa, de incentivo de taxas, que nem a Fernanda falou mais cedo. O Brat, tá cortando tudo, eu vou resumir o que você falou. Aqui, Montreal é um polo de desenvolvimento de jogos, a Square tá lá, a Ubisoft, se eu não me engano, tá lá, tem um monte de empresas de desenvolvimento de jogos em Montreal. Dica, já vai aprendendo francês aí, também. porque ela fala francês. Mas, sacanagem à parte, o que o Bratiali tá falando, e as empresas estão conciliando com o que a Fernanda falou. Como no Canadá é mais fácil imigrar, tem muita empresa gostando do Canadá, por alguns motivos, porque você pode trazer gente de todo mundo. Então tem um cara na Estônia, que ele é muito bom em programação de luz, dentro dos jogos. Beleza, cara da Estônia, chega aí. O Canadá tá de portas abertas para você, porque você é um cara valioso. Sim. Eu também vejo muito aquecido aqui em Vancouver. A gente tem a EA, né, que é a que faz os jogos da FIFA. E assim, é gigante aqui, é enorme. E a gente também tem umas menores, que eu não sei como pronuncia,
Mas é uma empresa até brasileira. O dono é brasileiro e é SWENA, eu acho. Schwena. Depois eu mando para vocês até o LinkedIn da empresa. Mas são 2 sócios, um canadense e um brasileiro. E assim, game não para de crescer. Eles estão super no movimento aí. Indústria em expansão. O Wellington fez uma outra pergunta. E também se as vagas são mais para perfil sênior como no Brasil. Provavelmente é para a indústria de jogos. Sênior, com certeza. Acho que para qualquer indústria, qualquer área, quanto mais experiência, maior a sua chance de arrumar emprego. Sim. Eu acho que assim, a de games, igual eu falei assim, se você for pleno ou sênior, é mais fácil. Se você for júnior ou tá querendo ir para a área de jogos, faz uma faculdade aqui. Vem fazer uma VFS, vem fazer uma Toronto Film School, que são focadas, que tem cursos muito bons de jogos. Tipo, a VFS, eu lembro que eu vi eles a tua conclusão de curso é apresentar um projeto de jogo para recrutadores de empresas grandes de jogos do Canadá. Tipo EA, tipo outras que agora eu não vou lembrar o nome, desculpa. Até a Ubisoft tem estúdio no A Canadá, Ubisoft também. A Square tem várias empresas menores de jogos indies. Sim. Então assim, se for júnior, tenta fazer algo aqui, uma faculdade aqui, um mestrado aqui, alguma coisa. Pleno ou sênior já aplica direto que tem. E uma coisa assim legal, de jogos, às vezes você quer ir para jogos, mas você ainda não é programador de jogos. Olha empresas, porque muitas têm lá vaga para quem vai cuidar do servidor, que não precisa ser um programador de Unity. E às vezes lá dentro você consegue migrar, porque aqui as empresas é muito comum eles te darem tanto treinamento como te darem a possibilidade de migrar de área. O treinamento, eu acho que quando tá trazendo a pessoa de outro país, é uma coisa secundária, não é tão forte, não pesa tanto. Quanto menos eles precisarem te treinar para você começar, melhor. Sim. O Wellington Del Prá, ele é meu amigo aqui, ele tá falando comigo no WhatsApp, ele também falou de coisas em geral, não só para jogos. Mas eu acho que a resposta acaba sendo a mesma, certo? Legal. Acaba sendo a mesma. Tipo, sênior vai ser muito mais fácil você vir, entendeu? Mas não é que não vão contratar, às vezes, se você for pleno, entendeu? Às vezes você tem um diferencial. Então, assim, eu acho que para as outras indústrias o caminho de vir estudando é um pouco mais... É bem mais fácil. Até pra TI. É tão mais fácil. Você estudou aqui, você já faz internship aqui. Não fica fácil, mas fica mais fácil, sim. Porque você começa a fazer conexão, você pode começar a trabalhar no meio período, você consegue melhorar o seu inglês, você consegue fazer networking, aumentar o número de pessoas. Tipo, eu tô aqui há 6 anos, eu acho que eu já não olho mais tanto emprego, né, em job board há uns 3, porque desde o primeiro dia aqui, eu comecei a fazer networking e criar essa rede, da qual agora as pessoas vêm pra mim, nossa, fulano tá contratando uma pessoa que precisa que é exatamente você. Então, você para de procurar emprego e isso você aprende muito na faculdade, né? E não só você passa a receber proposta. Depois que eu cheguei aqui, eu recebo, pelo menos uma vez por semana, eu recebo algum contato no LinkedIn de pessoa querendo que participe de entrevista. Então, acredito. Assim, porque já tem visto, já não tem mais estresse, já, né, ajuda muito. Tem um colega ele comentou uma coisa bem legal sobre hobby. Ele comentou de um hobby dele na entrevista e o cara, no currículo, né, para as pessoas, e o cara da entrevista falou, nossa, que legal, esse é um hobby muito legal. O Pacini faz cerveja, eu já tomei a cerveja do Pacini, já fiquei louco, muito boa mesmo. Estamos no dia certo então hoje, cadê a cerveja? Pacini, hoje outro dia que sua cerveja vai fazer falta. St. Patrick Day, tá fazendo falta. O Pacini alugou um lugar pra fazer cerveja, foi lá pra beber. E é muito boa. Ele tinha uma de maracujá muito boa. Acho que era maracujá. E quando acabar o Covid, vocês podem trazer pro escritório, né? Imagino eu que tenha happy hour. Isso é uma coisa muito legal. Lá a gente chama beer hour, or beer time. 3 horas da tarde da sexta-feira. A empresa dá... Não é levar, Fernanda. A empresa dá cerveja pra gente. É de graça. Eles compram a cerveja pra você beber na sexta-feira. Isso é a coisa que eu mais sinto falta de trabalhar on-site.
Então vou Porque- te sugerir uma coisinha, porque no Slack eles mantiveram o budget da cerveja. Então os funcionários podem ir comprar sua cerveja e beber na sexta-feira pelo Zoom. Aí, Né? aí, ó. Já falei que deveríamos ter isso na Van Hack, ainda não temos. Porém, fica a dica aí. Não, mas aqui. Não, mas isso é legal. O pessoal mantém, viu? Porque sexta-feira, 3 horas da tarde, a galera. Beer time. E a galera toma cerveja. mas Acabou, a festa tipo, virou é o horário de aí, tomar ó, cerveja. A Fernanda tocou no ponto certo. A verdade vai mandar cerveja aqui pra casa. Agora estabilizei aqui. Ó, Tô um tranquilo. colega aqui perguntou pelo WhatsApp, que tá assistindo, ele perguntou se, para empresas de TI, se é muito mais contratações para baixo e mobile ou se também tem vagas para quem trabalha com mainframes. Eita, nem entendi a pergunta. Traduz pra mim. Não, assim, se as vagas são mais para quem trabalha tipo com fazendo site, fazendo aplicação normal, ou tem aquelas vagas tipo de mainframe que é para trabalhar com COBOL, com aplicações mais pesadas, coisas assim. Ah, Tipo, eu acho que a COBOL. Van Hack é mais a primeira, porque a gente tem mais startup, mais empresa pequena. Mas, por exemplo, a gente tem alguns bancos, que aí acho que se encaixa nas duas, né? Sim. Banco, fintech. Eu conheço gente que veio pro Canadá trabalhar com COBOL mainframe. Aí, Da ó, minha tá, equipe lá do banco. tá respondido. Vaga deve ter. Talvez eu assim, sei. é uma vaga mais especializada pra você achar, mas como a Fernanda falou, se é especializado, é mais fácil eles te trazerem, porque deve ser mais difícil achar quem saiba. E Então, é mais fácil argumentar o seu visto, porque Sim. quando você tá vindo contratado, você precisa ter uma LMIA, que é uma carta que prova que você é a pessoa que eles precisam e eles não encontraram no Canadá. Eu vim com o LMA. Eu também. O Daniel fez uma pergunta aqui que eu gostei, que é bem interessante. Não sei se você vai saber, mas é uma questão mais técnica de imigração. Vi no BC Tech Pilot que não precisa de LMA. Isso significa que a empresa pode contratar alguém do exterior sem fazer esse processo? Ou isso, na verdade, é para quem tem Open Work Permit aí, já? Eu não sei, mas eu acho que é para quem tem Open Work Permit. Então, por exemplo, o Open Work Permit ele pode ser diretamente ligado a, enfim, o cônjuge veio fazer college, você fica com Open Permit. Ou, por exemplo, se você vem estudar, você tem 20 horas para trabalhar. Ou se você foi um dos sortudos que conseguiu aquele Working Holiday que quase nunca abre para o Brasil, mas a cada X tempo tem uma empresa no Sul, que não sei o que ela faz, que consegue esse visto, e você pode trabalhar por 1 ano no Canadá sem ter feito nenhum outro curso. Então, existem outras possibilidades, mas eu acho que você precisa ter uma carta, uma oferta, ou o Work Permit. BC Tech Pilot é um programa exclusivo de British Columbia pra gente de TI, certo? Exatamente, exclusivo. E olha, não tem muito tempo, veio uma enxurrada, viu? Ele abre assim quinzenalmente. Ele convida gente quinzenalmente. Não, falando de imigração, eu não sei se. Acho que você acompanha, Fernanda, mas há umas 3 semanas atrás, o Canadá pegou o Canadian 27. Experience e chamou todo mundo. 27 mil 27 mil. pessoas foram chamadas. Eu tava lá na listinha esperando pra aplicar pelo. Pra você ter uma ideia, eu tava fazendo tudo pelo Provincial Nominee aqui, por causa que, pela minha idade, eu tava ficando naquele ponto do no quase, mas eu falei, não quero esperar. Fui lá, preenchi todos os papéis, porque o de Saskatchewan é paper-based, preenchi tudo, paguei. No dia que eu paguei, no dia seguinte, chamaram todo mundo do Canadian Experience. Aí eu pedi meu estorno e fiz pelo Express Entry, que é mais rápido. Eu fico de olho porque eu vim tem 6 anos e aí a minha mãe veio tem 2. Então a minha mãe tá com um student visa aqui, né? Ela veio com esse processo de estudar e a gente tá sempre de olho, tipo, onde que dá pra uma coroa encaixar. Se aplicar, né? Então, 1 ano de trabalho Canadian Experience. É isso mesmo. É o plano, fazer BCPNP pra ela. Sim, e assim, então assim, gente, vocês perguntam de imigração, o Canadá tá precisando, tá procurando. Eu acompanho notícia porque eu tava pra dar entrada no PR, agora eu tô só esperando o processo. Mas, que nem, você só ouve notícia de que o Canadá precisa trazer mais gente. É muito comum, é muito comum.
É só bom trazer um pouco da consciência de que, assim, o Canadá não quer qualquer pessoa. Exatamente. Ele quer muito gente, mas ele escolhe a dedo, assim, exatamente o que ele quer. Então, por exemplo, a gente estava brincando, né, do pescador, do cara da fazenda. Então, por exemplo, tem um provincial aqui que é para quem lava louça, é para dishwasher. Você trabalha 8 meses como dishwasher e você consegue a residência. Mas se amanhã tiver dishwasher suficiente, como provavelmente é o que aconteceu, porque com a pandemia os restaurantes todos fecharam, eles tiram no mesmo dia. Então, às vezes, você está se planejando há 1 ano para uma coisa, Sim. E na boca do gol eles mudam. Então, é bem importante ter na cabeça que muda toda hora e é uma coisa pensada, não é oba-oba. Eles decidem exatamente por quê e quantos eles querem. É tipo assim, eles vão trazer pessoas, eles precisam de pessoas, mas eles precisam de pessoas com alguma especialidade. Que nem, Prozac, você perguntou se faculdade de tecnologia tem reconhecimento no mercado de TI. Tem. O máximo que você vai ter que fazer é validar. Mas de TI é muito fácil validar. Você manda pra UES, eles traduzem, validam e, assim, não é um processo complicado. Só tem que mandar um envelope lacrado, selado, vendido pelo Papa, mas tudo bem. Mas assim, já que nem o Pacini perguntou se físio também. Pacini, área de saúde é bem mais complicado. Porque como eles têm regulamentações diferentes, aí você, às vezes por província vai ser diferente. Aí você vai ter que pesquisar a província, vai ter que ver como que funciona. Então aí é um pouquinho mais delicado. Fernanda, posso fazer outra pergunta? Claro, manda ver. Além de desenvolvedor, quais outras profissões ligadas à tecnologia estão em alta? Designer, UX, Product Manager? O que você está sentindo das vagas que você já viu por aí? Eu acho que tem muita coisa rolando, eu acho que está tudo em alta. Mas, por exemplo, na VanHack a gente quase não recebe pedidos de UX e UI. Porque são coisas que que tem que ser levado em consideração cultura. Então, eles tendem a querer alguém local. E acaba não precisando da gente. Agora, QA. QA às vezes aparece. A gente, na VanHack, a gente não tem controle de quais vão ser as vagas que vão aparecer. É a empresa que sente a demanda, tenta encontrar sozinha, não consegue e manda pra gente. Então, é meio subjetivo. Tem muita vaga, mas eu diria que para vagas que tem uma demanda mais específica, tipo UX, UI, Product Management, tinha uma outra, né, QA, R&D, às vezes, né? É mais delicado porque tem outras soft skills que precisam e às vezes eles se sentem mais capacitados de treinar também. Não, isso aqui eu consigo ensinar. Existe, mas é um pouco menos. E também para, por exemplo, quantos QAs para porcentagem, né? Quantos QAs numa empresa para quantos developers nessa mesma empresa. Então, às vezes é essa grande diferença que aparece menos também. Pergunta rápida, qual que era o site mesmo que você tinha comentado, Fernanda, para procurar em outras áreas que não TI? Tá, pode ser no da província, então, por exemplo, BC Jobs, aqui em Vancouver, aqui no Canadá, em BC. Você pode ir no site da própria província, Work BC também, e no Canadá todo, que é o SIC, SIC mesmo. Que aí dentro do SIC você consegue entrar nas estatísticas de cada um. Entendeu, Castel? Você perguntou, normalmente é que ele perguntou pra mim de especialistas em segurança patrimonial, se tem mercado. Não, você sabe? Segurança tem, tipo, segurança mesmo, tipo câmera, não sei CFTV, câmera IP, alarmes, automação. Olha, tem bastante aqui sim, não pelo menos aqui em Vancouver a gente ainda tem muito dessa coisa de segurança, acho que no resto do Canadá até menos. Mas eu não sei te falar o quanto precisa ser especializado, o que significa especializado, e nem se num survey, né, apareceria nesse nível de detalhe. O que eu sugiro é que você entre no LinkedIn e você comece a procurar pessoas da indústria e chame para tomar um café nesse sentido da informational interview, de sondar o mercado. Pergunta como tá, né? Acha alguém que trabalha e fala, e aí, como é a área aí?
Isso, como que funciona? Onde que eu posso achar informação? Tem alguma associação de pessoas que estão na mesma indústria? Fernando, posso fazer uma pergunta um pouco mais genérica aqui? São duas. Uma, além do Canadá, a VanHack atende outros países? Sim, Europa, né, a gente tem muita vaga na Alemanha, tem algumas em Portugal, e aí tem mais algumas. Agora a gente também tem algumas vagas nos Estados Unidos. A maioria das americanas são remote only, não seria para relocação, e no Canadá todinho. Legal. Ó, mandaram uma pergunta aqui genérica, mas bem legal. Primeiro o pessoal que entrou comigo na época do Banco dos Persas, um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo. Que a gente teve nossa turma que foi pra Ditec lá no Banco do Brasil na época. Ele perguntou o seguinte, ele falou, qual o passo a passo que o interessado deve seguir para entrar na VanHack e como corre o processo até ser contratado por uma empresa no Canadá? Acho que o passo a passo é primeiro, entra no site da VanHack, faz o cadastro, preenche todo o seu currículo, né? Tipo, faz o teste de inglês. Deixa a Fernanda falar o passo certinho, que ela tem experiência. Eu tô falando por cima. Não, mas é isso mesmo. É até bom pra eu saber se meu trabalho tá bom, porque o meu trabalho na VanHack é exatamente esse onboarding. Então, se você sentir dificuldade, manda mensagem que a gente melhora. Mas é isso, você faz o cadastro, vai ter um onboarding, vão ser umas 8 telas onde você preenche o que é mais importante pra gente. E depois você entra. Então, pensando assim no LinkedIn, esses 8 passos seria botar nome, e-mail, você faz os países que você está interessado e tal. E depois preencher quais são as suas habilidades. Aí tem o teste de inglês, que é mandatório. Até aí, é mandatório. Se você não fizer, você não vai conseguir vaga nenhuma. A partir daí, você começa a tentar se diferenciar. Aí, uma vez por mês, eu faço 2 webinars que valem a pena. Um que é 4 passos para você conseguir seu emprego no exterior. E o outro que são estratégias de entrevista. Nesses 2 webinars eu falo bastante desse flow dentro da VanHack, do porquê que é importante você fazer isso tudo e de como você pode fazer melhor. Mas no grosso é isso. Depois é só apply. A gente tem o código, a gente tem um challenge para você fazer dentro de algumas línguas, né, de alguns frameworks. Mas não é obrigatório, é extremamente recomendável, mas não obrigatório. Espero que tenha respondido. Moreira, mais alguma pergunta? A gente vai abrir para mais algumas perguntas, gente, que já passou mais de 1 hora e daqui a pouco o Fernando tem que descansar, né? Vamos até 7h30, pode ser, Fernando? Pode ser. Ok, já tô segurando ela meia hora a mais do que eu combinei. Não, manda, você tinha mais uma que você falou. Eu tenho um monte. Eu queria saber mais sobre soft skills. Essa é a principal. E um pouquinho sobre o inglês, que eu acho que é a barreira para muita gente. O que você pode falar sobre esses 2 assuntos? De maneira bem aberta, claro. Essa questão de soft e hard skill, eu vou dar uma descrição simples só para fazer sentido a resposta. Mas assim, hard skill é aquilo que você vai lá, senta o bumbum e estuda e aprende a lógica por trás daquilo. E soft é como que você desenvolveu alguma habilidade. Então, uma hard skill seria você ter a habilidade de programar em React, e uma soft seria você fazer isso de uma maneira eficiente. Mas hoje, a gente sabe que a gente aprende tudo, né? Então, por exemplo, você percebeu que para ser mais eficiente, você tem que ter menos código, você tem que acabar o loop antes. Então, isso você aprende, você treina. Então, eu acho que não precisa mais dividir em soft e hard, desde que você tenha sempre em mente que todo mundo que aplicou para vaga sabe programar em React. O que você faz diferente? Eficiente, economizando tempo, pensando em mais cenários, tendo um código mais... você conclui mais rápido para poder lançar logo um teste? Você demora mais para ter certeza que não tem nenhum erro? Então, é mais nessa linha do como você se diferencia do que todo mundo já tem na indústria. Entendi. Eu nunca tinha parado para pensar em soft skill dessa maneira. Foi bem legal. Eu acho que o que ela falou, que resume tudo, todo mundo sabe o mínimo que precisa para aquela vaga. Você não é o diferente porque você programa React.
Você é o E isso é uma diferente coisa por que causa eu- como você programa. É uma coisa que eu fico irritadíssima na Van Hack, que eu falo pra minha chefe assim, meu Deus, o dia que eu ficar brava, você pode ter certeza que eu recebi uma mensagem assim. Eu tenho o perfil perfeito pra vaga da Van Hack e não me chamaram pra entrevista. A minha vontade é dizer, temos 74 mil candidatos na Van Hack e eu não estou exagerando, este é o número. E não só você, mas pelo menos uns 2% são perfeitos para essa vaga. Então você só não ficou nos 1% que foram chamados para entrevista. Mas a gente já não bota muita informação no post, por inúmeros motivos, porque a gente quer ter mais contato com o candidato. Então, quase que qualquer vaga, qualquer pessoa com habilidade vai achar que é perfeito. Mas quem vai saber se é perfeito para aquela empresa, para aquela situação, para aquela entrevista, com aquele nível de inglês, com aquela expectativa daquele cliente, é só a gente. Interessante. No final do dia como que você vai se destacar perante o resto. Sim? Exatamente. E pode ser ter um canal no YouTube. Pode ser alguma coisa que não tenha nada a ver diretamente com o que você faz. Sim. Vou voltar com o IndieCast, Brat. Já falei que tinha que voltar. Eu tinha um podcast só sobre o jogo independente. A gente ficou claro, o Bratiado também fazia parte. Então. Ó, pode ser que seja esse o seu grande diferencial. Mas exatamente, eu acho que esse é o X da questão. É tipo, o que te diferencia do resto? Que nem, assim, falando por cima do passo a passo de uma entrevista. É que a gente às vezes vê a pessoa pensa naquela hora que ela tá fazendo a entrevista técnica. Mas a tua entrevista começou com o teu currículo. Uhum. Aí vai o currículo, aí a pessoa olha seu LinkedIn, aí se no seu LinkedIn tiver um GitHub, a pessoa vai olhar, se tiver um website, ela vai olhar. Aí, normalmente... Se você fez o inglês da Van Hack, ela vai ter acesso ao seu primeiro vídeo, que é o Tell Me About Yourself. Então é um mini resumê já. Com a Van Hack, às vezes a empresa vai pedir, a Van Hack faz um processo que às vezes a empresa faz por fora, que é o screening, que é aquela primeira ligaçãozinha, o telefone, 15 minutinhos, só pra ter aquele momento de quem é você, Uma pra triagemzinha ir ali depois... Hã? Uma triagenzinha rápida. Triagenzinha rápida, aí ele vai decidir se vai querer te mandar, às vezes, um Tech Challenge, um Coding Challenge pra você, pra ir ver se você sabe o mínimo do que eles precisam. Isso é uma coisa que a pessoa às vezes não entende, acha que o Coding Challenge, que é o diferencial, às vezes mas normalmente não é, normalmente é pra ver se você tem o mínimo que eles querem. Aí você vai falar com alguém da empresa. É verdade. Então, assim, são muitos passos, porque aí tem também, que nem você tinha comentado antes, tem entrevista técnica, que aí normalmente é com pessoas da equipe, ou com algum engineer manager, ou com algum dev, com um team lead. Aí depois você tem uma entrevista mais comportamental, que aí vai ser com, às vezes, um team lead, alguém do HR. Aí, por último, algumas empresas têm a entrevista com o time que supostamente você vai trabalhar, para ver se você encaixa com o time e não só com a empresa. Então, assim, é um processo longo. E muda de ordem, muda a sequência. Algumas fazem tudo na mesma semana, outras fazem de mês em mês. Então é complicada essa resposta. E assim, o grande plus de estar na Van Hack, que é uma coisa que eu falo porque eu tive a experiência de estar lá, o Moreira também, é que muito disso o pessoal da Van Hack te prepara. Eles falam, essa empresa, o processo é X. Então você já sabe como é o processo, você já sabe o que esperar. E você tem alguém pra ti. E a gente não cobra, né? Porque isso Exatamente. É uma coisa que no Brasil é um mercado, né? O headhunter, ele cobra do candidato e cobra da empresa. A gente só cobra da empresa. Sim. Até porque eu já gasto uma nota vindo pra cá, correndo as finanças, voltando pro Canadá. Você gastou, imagina eu que ainda tinha que pagar faculdade como aluno internacional. Eita. Não, Fernanda, Imagina. Parte do meu processo eu tive que ir pro Equador, porque Volta tava fechado por causa da pandemia e tal. O processo dele, Fernanda, começou em fevereiro de 2020. Nossa, ele recebeu a offer, acho que foi fim de fevereiro. Não, 7 de março. 7 de março. Só que aí ele preparou todo o processo
No dia que ele recebeu o documento para ir fazer a digital, fechou tudo por causa da pandemia e ele ficou no Brasil praticamente um ano esperando abrir os centros de biometria. Não, e aí você chegou aqui quando, então? Faz 2 meses. 18 de janeiro. 2 de janeiro. Quase um ano. Quase um ano. Foi praticamente um ano. Eu vim pra cá no carnaval, eu vim fazer entrevista no carnaval 2020, eu participei do Van Hack Calgary. Aham. Do Lip, que é Calgary. Só vim pra cá em janeiro do outro ano. Nossa, eu fui contratada pra fazer treinamento nos Lips. Não deu muito certo, fui laid off, tive que voltar depois, porque, né, o Lip acabou. Não, a pandemia deu uma mudada em tudo aí. Bom, tem uma pergunta. Moreira, profissional de TI aí no Canadá, a pergunta é pra mim, ó. Muito obrigado, Daniel. O profissional de TI aí no Canadá também são devs cansados? Eu faço parte de outro podcast chamado Devs Cansados. Na sua maioria igual a não, Daniel, aqui o pessoal é bem, pelo menos na Van Hack, o pessoal é bem pouco, na Vendasta, o pessoal é bem empolgado com tecnologia, etc. Mas eles respeitam muito o seu tempo e a sua experiência. Então, eles têm um quê de respeitar isso. Ó, não é porque saiu uma tecnologia que a gente já vai adotando. Então, eles estão num misto legal aqui na Vendasta. Acho que tem alguma mega pergunta, Moreira? Alguém tem uma última pergunta para Fernanda? Se eu pudesse abusar um pouquinho, eu pediria para Fernanda comentar 1 minuto sobre o inglês. Verdade. Essa é uma boa, para encerrar. Vou falar primeiro do inglês genérico, do tipo assim, fora da Van Hack, e depois falar dentro da Van Hack. Inglês é importante, quanto melhor o seu inglês, maior a sua chance. Mas ele não é a única coisa que você precisa ter, né? Então, por exemplo, você esqueceu como fala cadeira, mas se você vai descrever, você tem a capacidade de descrever aquele negócio que você senta quando tá na mesa, tá legal, porque você não precisa saber a palavra certa, você precisa saber se comunicar. Seja por mímica, seja por palavra. Mas depende muito de qual província você tá, depende muito de quem é a pessoa que está te entrevistando, quem vai ser seu chefe. Então, por exemplo, vamos assumir que o seu chefe é um indiano. Ele tem inglês como primeira língua porque ele é de Mumbai. Mas o inglês dele não é o inglês que a gente está acostumado. O sotaque do inglês de Mumbai é muito forte. Ele vai entender o seu sotaque? Talvez sim, talvez não. Então você pode talvez ser desclassificado por causa disso. Quanto mais perto de um sotaque americano, mais fácil fica. E eu digo isso até porque, por exemplo, o australiano de vez em quando fala umas coisas que eu não entendo nada. E ele entra nessa mesma categoria. O indiano tem várias coisas que eu não entendo absolutamente nada. Então também entra nessa categoria. O escocês, se fala rápido, dá vontade de chorar, porque nem inglês parece que é. Então... Eu tô rindo porque... Escocês falou rápido, não dá pra entender nada. Enfim, então assim, o Canadá, ele lida muito bem com sotaque, mas por ter muitas culturas, não existe a cultura canadense, não existe a comida tradicional canadense, não existe a cultura canadense, não existe exatamente o estilo canadense. Existe a cultura de com quem você está lidando, o estilo de com quem você está lidando. E aqui todo mundo é de algum lugar. Sim. Então o cara é 2ª, 3ª geração canadense, mas ele se diz indiano. Por quê? Porque o bisavô é indiano, os pais casaram entre indianos, os avós também, então ele se considera indiano. Ele é Indian Canadian, né? Se você for para Quebec, ele é French Canadian, é a mesma ideia. Ele se considera muito mais francês do que canadense. Porque a cultura, assim, até a questão do toque, você vê, o Covid está muito pior em Quebec do que nas outras províncias americanas. Por quê? Porque o francês abraça, o francês dá beijo na bochecha, não é só shake hands, não é só distância.
né? Aqui, por várias vezes, eu fui em evento de networking e eu esticava a mão para shake hands e a pessoa falava, não, vamos de cotovelo. É o bump. E isso pré-Covid, isso eu tô falando assim há 2, 3 anos atrás. Nossa, antes do Covid? Ah, não, eu achei que era durante o Covid. Nossa. Mas é o que o pessoal fala, né? O Canadá é um país de imigrantes. Então, assim, você vai viver... Tipo, você vai em loja, eu falo que às vezes é brincadeira, mas é sério, às vezes é difícil achar canadense. Sim. Porque todo mundo é de algum canto do mundo e às vezes tá aqui há 2, 3 gerações. Mas se for da comida, blasfêmia, existe o poutine. Primeiro que isso não é comida. Isso é batata frita com molho. A gente bota ketchup, eles botam glaze. Batata frita com molho de queijo. Bem canadense. Maple e o outro que me falaram que era aquela Nanaimo Bar. Não sei se vocês já provaram. Esse não. Eu não gosto de doce, então acho horrível. Mas dizem que é bem canadense e que foi criado de fato aqui. Mas até o poutine dizem que na verdade é francês. Ah, é? Ah, por sinal perguntaram, meu irmão perguntou. E o melhor do mundo no Brasil. Então, É verdade, isso é uma droga. O meu irmão perguntou sobre se essas empresas cobram só inglês ou se cobram francês. Eu acho que o francês é Quebec. Mas é diferencial. Mesmo lá, a maioria das empresas trabalham em inglês. A não ser que você vá para o interior. Mas é o diferencial. Você sabe se virar no francês? Entra lá na Van Heck, faz o seu inglês, deixa a gente dizer se o seu inglês ele é bom para trabalhar, se o seu inglês é bom para se comunicar, que a gente analisa tudo, a gente não fica só no gramática. A gente faz aquele contexto. Tá fazendo sentido o seu inglês e você se comunica bem? Você pode ganhar Fluent e Advanced. Você não precisa... Você pode errar. O meu mesmo tem vários erros gramaticais. Você não recebe... Ninguém recebe feedback, mas eu fui olhar o meu feedback depois que eu entrei na empresa. E um dos meus feedbacks foi... parece que ela tá lendo. E eu não tava lendo. Eu só repeti tantas vezes nessa vida Tell me about yourself, que eu já faço assim, não empolgada. E aí parece que eu tô lendo. Fala. Não, mas eu acho que assim, uma dica que eu sempre dou pras pessoas do inglês é que brasileiro sofre muito daquela síndrome do impostor e ele tem a necessidade de achar que tem que falar o inglês perfeito, sem sotaque. Gente, eu vou falar o que eu já falei pra amigos meus quando a gente trabalhou nos Estados Unidos um pouco. Bicho, tu não fala português direito, você tá preocupado em falar inglês direito? Tipo, fala! Se comunica. O português a gente fala errado de todo dia quase. Quantos verbos você não usa errado? Quantas palavras você não usa que na verdade não existe no dicionário? E aqui é a mesma coisa, então assim... Eu sou carioca, que acho que o tu é você e o você é tu. Nunca conjuguei tu. Então... Tu não existe conjugação. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Eu falo, gente, perde o medo de falar. Só fala. Tipo, se comunica, se esforça. Não sabe a palavra, faz gesto, explica a palavra, mas fala. Só não fique com medo de falar. Porque... Parafraseando o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Exatamente. E na Van Heck a gente tenta diminuir isso com esse teste. Então é um teste muito simples, a gente tem dica lá dentro, tem vídeo dando mais dica ainda. O quanto mais fácil, pra gente é muito melhor que vocês consigam um emprego do que não, porque é assim que a gente ganha dinheiro. Então tudo que a gente puder fazer pra ajudar vocês a terem emprego, a gente vai fazer. Maravilha. Ó, vamos lá, a gente vai fazer os encerramentos, gente. Se tiverem perguntas, desculpa. Se surgirem muitas perguntas, eu tento depois pegar e combinar uma outra live com o pessoal da Van Heck, a gente vê se consegue trazer a Fernanda de novo, ou trazer outras pessoas, talvez para contar a experiência deles. Primeiro, só fazer um encerramento rápido, Van Heck, eu recomendo, sinceramente, não foi patrocinado pra vocês acharem que eu não tô falando isso só porque fui pago, não fui. Eu realmente acredito no trabalho deles, eu vim pra cá graças a eles. O Moreira tá aqui de exemplo, eu tenho vários colegas, eu tenho pelo menos mais uns 3 colegas que arrumaram um emprego graças a Van Heck. Eles têm todo o material gratuito, como eles têm o material premium. Eu, particularmente, eu assinei o premium durante um tempo, porque tem muitas aulas que valem a pena serem assistidas. Tem muito material para você que realmente quer
procurar alguma coisa assim, vale a pena. Fernanda, posso compartilhar seu Instagram com eles? Pode sim. Eu só não posso ajudar a galera de TI por causa da VanHack. Não, tranquilo. Eu consigo ajudar. TI VanHack, entra na VanHack. Se vocês perguntarem pra ela no Instagram de TI, ela vai mandar vocês pra VanHack. Então já vai na VanHack direto. Deixa eu achar aqui. E... Bom, você tem alguma última dica? Quer que eu fale? Fernanda Reis Career. Eu tô tentando... Tanto no Instagram quanto no Google, vocês conseguem me achar. Achei. Tava tentando achar nas mensagens. Tá aí, pronto. Você tem um site, né? Eu tenho um site, eu tenho um Instagram. Por enquanto tá tudo em português, mas já eu vou trazer mais coisa em inglês também. Mandei o site aqui, fernandareiscareer.com. Isso. Você quer dar últimas dicas, últimas palavras, Fernanda, e já... Última dica gente, não desista, é difícil. Parece que é fácil porque a gente tem aqui casos bem-sucedidos, mas lembra que agora, né, Moreira fala aí, agora que tá aqui no Canadá parece que foi fácil, mas quando tava pra vir é difícil. É sofrido. Falando, demorou um ano pra mim. Então, não desista, mas vale a pena. Todo estresse, toda atenção, todo dinheiro, tudo vale a pena. Acreditem. Se vocês quiserem... Depois que acabar, a gente vai pra jogo e eu conto um pouco de como foi minha história. Eu já até escrevi um blog sobre isso, mas eu conto. Fernanda, fale as palavras finais. Gente, antes de tudo, obrigado, Fernanda. Obrigado mesmo pela participação. Obrigada a você. Adorei o convite, foi ótimo. Eu estendo o convite para quando vocês quiserem aparecer aqui, qualquer um lá da VanHack, vocês quiserem vir ou quiserem marcar alguma outra coisa, é só me avisar. Muito obrigado mesmo pela participação. Moreira também, muito obrigado pela participação. Moreira, como sempre, ajudando. Gente, quem quiser ficar, continue aí, que a gente vai jogar ainda alguma coisa depois disso, que meu irmão já vai entrar aqui na live daqui a pouco. E pode fazer suas últimas palavras e se despedir então, Fernanda. Obrigado. Obrigadão, gente, o que eu puder ajudar, tamo aí. Se quiser entrar lá no Instagram, se não, manda mensagem. Às vezes vem muita mensagem, não dá pra responder todo mundo, mas sempre que dá a gente responde. Brigadão. E sejam bem-vindos ao Canadá e entra lá na VanHack que a gente quer trazer mais gente legal pra esse Canadazão. E se for da área de TI, vai pra VanHack, não vai direto pra Fernanda. Vai pra VanHack. Maravilha, obrigadão. Moreira, quer se despedir também? Tchau, gente. É isso aí, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.